Paula acordava antes do sol nascer. O despertador tocava às 5 horas da manhã, mas, mesmo antes disso, ela já estava alerta, preocupada com o que viria pela frente. Ser mãe solteira, com 2 filhos pequenos, não era apenas uma rotina exaustiva, era como caminhar numa corda bamba, sempre a um passo de cair. O silêncio da casa, nas primeiras horas do dia, era o único momento em que ela podia escutar seus próprios pensamentos. Mas, ultimamente, esses pensamentos só traziam um peso enorme. Carlos, o pai de seus filhos, desaparecera da vida deles há 2 anos. Sem aviso, sem despedida, sem explicações. Ele simplesmente foi embora, deixando para trás as lembranças de uma família que ela acreditava ser para sempre. Desde então, Paula teve que juntar os pedaços sozinha, carregar nos ombros a responsabilidade de 2 vidas além da sua. Luiz, com seus 7 anos, era sensível e observador demais para a idade. Já Júlia, com apenas 4, ainda achava que o pai um dia voltaria. Paula não tinha coragem de tirar essa esperança da filha, mesmo que soubesse, no fundo, que ele nunca mais apareceria. Seu trabalho como enfermeira era o que a mantinha de pé. No hospital, ela lidava com dores e curava feridas, mas as suas próprias feridas emocionais permaneciam abertas. O salário era modesto, e cada centavo era contado para cobrir o aluguel, as contas e as despesas com as crianças. Naquela semana, o aluguel estava atrasado. O aviso vermelho que receberá do proprietário na porta de casa ecoava em sua mente como uma ameaça constante. E as contas de luz e gás, empilhadas na mesa da cozinha, pareciam zombar de sua situação. No fim de cada plantão, o cansaço físico era esmagador, mas o peso emocional era ainda pior. Ela chegava em casa tarde, muitas vezes sem sequer ver os filhos acordados. O rosto de Luiz, quando ela o acordava para se despedir pela manhã, trazia um sorriso forçado, uma maturidade que ela não queria que ele tivesse. Ele estava crescendo rápido demais. Júlia, por outro lado, corria para os braços de Paula assim que a via, perguntando se o papai tinha ligado. E Paula, engolindo a dor, sempre respondia com o mesmo sorriso triste: "Ainda não, minha filha, ainda não." O mais difícil não era o trabalho, as longas horas ou o aperto financeiro. O mais difícil era a solidão. Mesmo cercada de gente no hospital, ou ouvindo as risadas dos filhos, Paula se sentia sozinha. Carlos havia levado com ele algo que ela não conseguia mais encontrar, o sonho de uma vida compartilhada, de ter com quem dividir os fardos e as alegrias. E agora, sem ele, Paula seguia em frente porque não havia outra escolha. Ela tinha que ser forte, por ela e por seus filhos. Mas, à noite, quando finalmente deitava a cabeça no travesseiro, as lágrimas que segurava durante o dia vinham silenciosas, molhando o travesseiro enquanto ela pensava no futuro incerto. Paula sabia que precisava seguir em frente, mas às vezes, no silêncio da madrugada, ela se perguntava quanto tempo mais conseguiria carregar tanto peso sozinha. Naquele dia, Paula estava exausta. O turno no hospital parecia interminável, e a lista de pacientes parecia crescer a cada minuto. Mas algo chamou sua atenção quando ela entrou no quarto 307. Havia uma presença diferente ali. Dona Vera, uma senhora de cabelos brancos como a neve, estava sentada ereta em sua cama, envolta por um ar de serenidade que destoava completamente do ambiente de doença e dor que o hospital exalava. Seus olhos, profundos e atentos, observavam cada movimento de Paula, mas sem julgamento. Era como se ela enxergasse além das aparências, além das dores que a jovem enfermeira escondia tão bem. Paula sorriu de maneira educada, como fazia com todos os pacientes, mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, Dona Vera interrompeu com uma voz firme, porém doce. "Minha querida, você carrega um fardo muito pesado, não é?" A pergunta inesperada pegou Paula de surpresa. Ela tentou desviar, continuar seu trabalho, checar os sinais vitais, anotar no prontuário. Mas os olhos de Dona Vera permaneciam fixos nela, e, pela primeira vez em muito tempo, Paula sentiu-se vulnerável.
Era como se aquela mulher soubesse de sua vida sem que nada precisasse ser dito. Ao longo dos dias seguintes, Paula percebeu que havia algo de diferente em Dona Vera. A senhora nunca reclamava, nunca pedia nada, mas sempre tinha uma palavra de conforto para quem passasse pelo seu quarto. Ela falava sobre a vida com uma leveza que Paula havia esquecido que existia. Para a Vera, cada problema tinha uma solução, cada tristeza, uma oportunidade de aprender. Paula se perguntava como alguém que enfrentava uma doença grave, e que sabia que seu tempo estava acabando, podia ser tão tranquila. Em uma das muitas conversas que tiveram, Dona Vera disse algo que Paula jamais esqueceria. Sabe, minha menina, a vida não é sobre as coisas que perdemos, mas sobre como escolhemos continuar depois disso. Era uma verdade tão simples, mas tão poderosa, que Paula sentiu uma se formar em sua garganta. Durante tanto tempo, ela havia focado apenas no que Carlos tinha levado ao partir. Ela sentia que sua vida tinha perdido rumo, que nada mais era como deveria ser. Mas ali, diante daquela mulher sábia e cheia de paz, Paula começou a ver que talvez ainda houvesse luz em meio à escuridão que a cercava. Dona Vera falava de suas próprias perdas, um marido amado que partirá cedo, a ausência de filhos, uma vida marcada por desafios que, para qualquer um, poderiam parecer intransponíveis. Mas ela nunca se lamentava. A gente tem que aprender a dançar com a música que a vida nos dá, dizia, com um sorriso calmo. E, de alguma forma, Paula começou a acreditar nisso. Aos poucos, sentia que as conversas com Dona Vera iluminavam partes de si mesma que estavam apagadas há muito tempo. Havia um calor, uma esperança, que antes parecia impossível de sentir novamente. Paula ia ao quarto de Dona Vera sempre que podia, mesmo nos dias mais corridos. A presença daquela senhora fazia com que as preocupações diárias, as contas atrasadas, o aluguel, a ausência de Carlos, ficassem um pouco menos pesadas. E, com o tempo, Paula percebeu que, mesmo sem saber como, Dona Vera estava curando suas feridas de um jeito que nenhum tratamento médico seria capaz de fazer. Ricardo tinha tudo o que muitos sonhavam: uma empresa de sucesso, uma casa imponente, um carro de luxo na garagem. O que ele não tinha era a alegria que um dia já preencheu cada canto da sua vida. Ele andava pelos corredores vazios da sua mansão, onde o eco de seus passos parecia ser a única companhia fiel. Há anos, aquele silêncio era insuportável, mas hoje ele já não se incomodava. Havia se acostumado à solidão, abraçado o vazio que, no fundo, era tudo o que restava desde que Marta, sua esposa, tinha partido. Marta não era apenas o amor de sua vida. Ela era a luz que guiava Ricardo, que dava sentido ao seu sucesso, que fazia a casa parecer um lar. Cada detalhe da vida deles tinha o toque dela, o cheiro do café pela manhã, as risadas que ecoavam à noite, as conversas longas na varanda, onde ela sempre lembrava de que havia mais na vida do que o trabalho, do que as conquistas materiais. Mas agora, aquelas lembranças tinham se tornado facas afiadas, cortando-o silenciosamente, a cada momento de fraqueza. Quando Marta adoeceu, Ricardo acreditou que o dinheiro, o poder e a influência que ele conquistara ao longo dos anos poderiam salvá-la. Ele moveu céus e terra para encontrar os melhores tratamentos, os médicos mais renomados, os remédios mais avançados. Mas nada foi suficiente. Ele falhou. E foi nesse momento que Ricardo se perdeu. Após a morte dela, algo dentro dele morreu junto. Ele parou de se importar com os amigos, afastou-se da família e mergulhou de cabeça nos negócios. O trabalho se tornou sua fuga, seu único escudo contra a dor. Ele era bom nisso. Sabia como fazer a empresa crescer, como manter as finanças em ordem, como transformar projetos em ouro. Mas quando as portas do escritório se fechavam, a realidade era implacável, ele estava completamente sozinho. As poucas pessoas que ainda o cercavam viam em Ricardo um homem duro, inacessível, frio. Ele falava pouco, sorria menos ainda. Na verdade, ele se tornou uma máquina de trabalho, alguém incapaz de demonstrar afeto ou vulnerabilidade. Sentimentos são fraqueza, ele se dizia,
convencido de que aquele era o único jeito de sobreviver em um mundo onde até mesmo a pessoa que mais amava poderia ser tirada de você num piscar de olhos. Mas, por trás daquela fachada inabalável, estava um homem profundamente quebrado. À noite, quando deitava a cabeça no travesseiro, Ricardo não conseguia afastar as memórias de Marta. O sorriso dela, a voz suave, os momentos simples e felizes que agora pareciam tão distantes, tudo voltava como um tsunami de lembranças, arrastando-o para um mar de tristeza do qual ele não conseguia emergir. Ele tinha medo de admitir, mas a verdade era uma só: Ricardo tinha se perdido desde o dia em que perdeu Marta. E, por mais que tentasse preencher esse vazio com o trabalho, o sucesso e as riquezas que acumulava, nada parecia curá-lo. Nada parecia suficiente. Naquela manhã, tudo parecia normal. Paula saiu de casa apressada, como de costume, deixando um beijo rápido nas testas dos filhos ainda meio adormecidos. O caminho até o hospital já era automático, mas, naquele dia, algo no ar estava diferente. O saguão, geralmente cheio de enfermeiros e médicos se movimentando com pressa, parecia mais silencioso, tenso. Os olhares trocados entre os colegas não traziam a leveza habitual. Paula sentiu um arrepio, mas afastou o pensamento. Deve ser só mais um dia corrido, pensou. Quando o chefe de enfermagem a chamou para uma reunião de última hora, no meio do turno, ela sentiu o coração apertar. Ao entrar na sala, o ambiente era pesado. Os rostos dos colegas estavam marcados por uma mistura de ansiedade e desânimo. O diretor do hospital, um homem conhecido por sua frieza, mal conseguia olhar nos olhos de quem estava ali. A notícia veio como um golpe: reestruturações. O hospital estava passando por cortes de orçamento. Muitas áreas seriam impactadas. Infelizmente, alguns de vocês poderão ser dispensados, disse ele, com uma formalidade que cortava como lâmina. O mundo de Paula começou a desmoronar. Ela sentiu o sangue fugir do rosto. O coração batia tão forte que parecia ecoar na sala. Ela sabia o que aquilo significava: o emprego dela estava em risco. Aquele trabalho que, por anos, era sua âncora em meio ao caos. Como mãe solteira, ela dependia daquele salário para colocar comida na mesa, pagar o aluguel e garantir que os filhos tivessem um futuro digno. E agora? Como iria sustentar Miguel e Sofia se perdesse essa única fonte de renda? Enquanto voltava para casa, as ruas que ela conhecia tão bem agora pareciam um labirinto sem saída. A cidade grande, sempre cheia de vida, se tornava opressora. Ela não conseguia afastar o pensamento de que todo o esforço, todas as noites em claro cuidando dos filhos e atendendo pacientes, tudo isso estava à beira de se desfazer em um piscar de olhos. Paula chegou em casa, forçando um sorriso ao ver os filhos. Como foi na escola? Perguntou, tentando disfarçar o nó na garganta. Mas por dentro, sua mente estava em um turbilhão. E se não conseguisse mais pagar a escola deles? E se tivessem que se mudar para um lugar menor, ou pior, não tivessem para onde ir? O pavor de falhar como mãe começou a tomar conta. O peso do mundo parecia esmagar seus ombros, enquanto o desespero batia à porta da sua mente, sem aviso, sem piedade. Ela tentava não demonstrar, tentava esconder a angústia. Mas, naquela noite, enquanto os filhos dormiam, Paula se permitiu desabar. No silêncio do apartamento, suas lágrimas finalmente vieram. Ela sabia que não podia perder aquele emprego, mas, ao mesmo tempo, não sabia como lutar contra algo tão maior do que ela. Era uma batalha invisível, e o medo do futuro era seu adversário mais cruel. Antes de continuarmos a história, se fosse você, como lidaria com o medo de perder o emprego e a pressão de sustentar seus filhos pequenos ao mesmo tempo? Já passou por alguma situação como essa? Deixe seus comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. No quarto silencioso do hospital, o som das máquinas era um pano de fundo constante, quase como o tic-tac de um relógio invisível,
contando as horas de vida que ainda restavam para Dona Vera. Sentada ao lado da cama, Paula se preparava para mais uma troca de curativos, mas, naquele dia, algo diferente aconteceu. Dona Vera, com seus olhos brilhantes de sabedoria acumulada ao longo dos anos, virou-se lentamente para Paula e, com um sorriso fraco, quebrou o silêncio. Você parece carregando o peso do mundo nos ombros, minha filha. Paula, acostumada a ouvir os lamentos de pacientes, não esperava por essa observação. Ela parou por um instante, encarando aquele rosto enrugado pelo tempo, mas tão cheio de vida e histórias. Sem perceber, soltou um suspiro profundo, o tipo de suspiro que só quem está à beira de um colapso conhece bem. É difícil, tem dias que parece que tudo vai desmoronar, confessou, baixando os olhos para o chão. Dona Vera observou Paula por alguns segundos, como se pudesse ver além das palavras. E, com a voz fraca, mas firme, começou a falar. Sabe, minha querida, eu vivi muita coisa nessa vida. Perdi pessoas que amava, passei por momentos que pareciam insuportáveis. Mas aprendi que a força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Tudo passa, até as dores mais profundas. A cada visita, Paula se via puxada para essas conversas com Dona Vera, que sempre trazia uma lição disfarçada de história. E havia tantas histórias. Dona Vera falava de sua juventude, do amor que viveu e do sofrimento que enfrentou, mas sempre com uma lição por trás. Às vezes, achamos que o mundo está contra nós, quando, na verdade, ele está nos ensinando algo, ela disse certa vez, enquanto falava de quando teve que recomeçar do zero após a morte de seu marido. Essas conversas começaram a moldar o jeito de Paula ver o próprio caos. Ela, que sempre acreditou que precisava ser forte por fora o tempo todo, começou a perceber que talvez houvesse força em admitir suas fraquezas. Dona Vera falava de resiliência, mas não aquela forçada, onde se finge que tudo está bem, e sim a verdadeira, a que vem de aceitar que os dias difíceis virão, mas que eles não definem o que somos. Um dia, enquanto ajustava o travesseiro de Dona Vera, Paula ouviu algo que a fez refletir profundamente. A vida é como um mar em tempestade, Paula. Às vezes, você precisa apenas deixar as ondas te levarem, porque, no fim, elas sempre te devolvem à praia. Aquela metáfora simples foi como um farol no meio da escuridão que Paula vivia. Ela começou a entender que suas lutas, suas angústias, eram como essas ondas, fortes, impiedosas, mas passageiras. E assim, entre uma troca de curativos e uma conversa despretensiosa, Paula foi sendo transformada. As palavras de Dona Vera, regadas pela sabedoria de quem já tinha enfrentado suas próprias batalhas, eram como bálsamos, curando as feridas invisíveis que ela carregava. Era como se, cada vez que Paula saía daquele quarto, ela levasse consigo um pouco da força daquela mulher que, apesar de acamada, parecia mais viva do que nunca. Ricardo, como de costume, chegava ao hospital no mesmo horário, com passos lentos e olhar vazio. Ele evitava qualquer interação desnecessária, cumprimentava os enfermeiros com um aceno breve e dirigia-se diretamente ao quarto de Dona Vera. Era uma rotina solitária, quase mecânica. Ele entrava, sentava-se numa cadeira no canto do quarto e, por longos minutos, observava sua mãe adormecer. A presença de Paula, sempre tão cuidadosa, era algo que ele mal notava, até que, um dia, algo mudou. Naquele dia, ele chegou mais cedo do que o habitual. Ao abrir a porta, ainda de maneira discreta, viu Paula sentada ao lado da cama de sua mãe, com os olhos fixos em Dona Vera. Havia algo diferente naquela cena, uma troca silenciosa, uma conexão que ele não entendia. A voz de Dona Vera, suave e frágil, cortava o ar enquanto ela compartilhava mais uma de suas reflexões. As maiores lutas da vida não são aquelas que enfrentamos por fora, mas as que travamos aqui dentro, ela disse, com uma sabedoria que carregava a força de quem já havia vivido muitas batalhas internas. Ricardo, sem querer interromper, permaneceu imóvel. Sua primeira reação foi de ceticismo. Para ele, palavras como aquelas não significavam muito.
Ele tinha construído sua vida com base em fatos, em resultados concretos, e não em filosofias abstratas. Mas, por algum motivo, ele não conseguia ignorar o que estava acontecendo diante dele. O olhar atento de Paula, absorvendo cada palavra da sua mãe, a profundidade daquela troca, era como se houvesse algo mais ali, algo que ele não conseguia entender, mas que começava a sentir. Dia após dia, sem que ninguém percebesse, Ricardo começou a prestar mais atenção. Ficava em silêncio, observando de longe, sem jamais se aproximar. Dona Vera falava sobre esperança, sobre como os momentos mais difíceis da vida traziam consigo as maiores lições. E, embora Ricardo não admitisse para si mesmo, essas palavras ecoavam em sua mente, como se estivessem ali, desafiando suas crenças mais profundas. Ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos, o jeito cuidadoso com que Paula segurava a mão de sua mãe, as conversas que pareciam aliviar as tensões de uma mulher que, apesar de sua rotina exaustiva, encontrava um alento naquele quarto. Havia algo diferente na forma como Paula se portava ali, algo que tocava Ricardo de uma forma sutil, mas inegável. Mesmo sendo um homem acostumado a controlar suas emoções, ele não pôde evitar sentir uma leve mudança em seu próprio coração. Com o passar do tempo, Ricardo, sem se dar conta, passou a antecipar esses momentos. Ao entrar no quarto, seus olhos não buscavam mais apenas a figura de sua mãe. Ele começava a procurar Paula, curioso, quase sem perceber, por aquelas conversas. Ele ainda não sabia o que estava acontecendo dentro dele, mas a verdade era clara, algo nas palavras de Dona Vera, algo na forma como Paula escutava e absorvia cada conselho, começava a romper a barreira que ele havia construído em torno de si mesmo. E foi assim que, de forma silenciosa, os caminhos de Ricardo começaram a se entrelaçar com os de Paula, sem que nenhum dos dois soubesse o impacto que teriam na vida um do outro. Paula já havia passado por dias difíceis, mas agora, era como se o peso do mundo estivesse cada vez mais insuportável sobre seus ombros. A reestruturação no hospital havia trazido incerteza, e com ela, o medo constante de que, a qualquer momento, sua principal fonte de renda poderia desaparecer. Todas as noites, quando finalmente chegava em casa, sentia o estômago revirado, pensando em como faria para pagar as contas do mês. Mas o pior de tudo era ver o reflexo do seu desespero nos olhos de seus filhos, Luiz e Júlia. Luiz, com apenas 10 anos, começava a perceber que algo estava errado. Ele era sensível, mais do que Paula gostaria que fosse, e seu jeito observador o fazia entender, mesmo em silêncio, que as coisas estavam mudando. Já Júlia, com seus 7 anos, era mais espontânea, sempre tentando alegrar o ambiente, como se a leveza de sua infância fosse suficiente para espantar qualquer problema. Mas Paula sabia que não poderia esconder a verdade deles por muito tempo. Em uma tarde, o estresse atingiu seu ápice. Ela chegou em casa após mais um longo dia de trabalho e, ao entrar, o caos típico de uma casa com 2 crianças parecia ter triplicado. Brinquedos espalhados, os gritos de Luiz e Júlia discutindo por algo trivial, e a louça da noite anterior ainda empilhada na pia. Algo dentro de Paula estalou. Por favor, podem me ajudar um pouco? Sua voz saiu mais alta do que ela pretendia. Os dois olharam para ela, surpresos, e o silêncio que seguiu foi como um soco no estômago. Ela não queria gritar com eles. Não era a culpa deles. Mas, naquele momento, a mistura de cansaço, medo e frustração era insuportável. Paula sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas as segurou. Mamãe, você está bem? Perguntou Júlia, com sua voz pequena e cheia de preocupação. Era o tipo de pergunta que fazia Paula se odiar ainda mais por perder o controle. Ela sempre se esforçava para ser forte, para não deixar que os filhos carregassem o peso de suas angústias. Mas, naquele dia, o estresse havia vencido. Ela respirou fundo e se abaixou para ficar na altura da filha. Está tudo bem, meu amor. Só estou cansada, respondeu, tentando sorrir, mas o sorriso não chegou a seus olhos. Luiz, quieto no canto, apenas a observava.
Havia algo nos olhos dele que a deixava ainda mais angustiada. Ele entendia mais do que ela queria. Ele sempre foi uma criança madura, e a seriedade no seu olhar agora dizia tudo. Paula sentiu o coração apertar. Ela não podia perder a esperança, não diante deles. Eles eram a razão pela qual ela lutava todos os dias, a força que a mantinha de pé. Mas, à medida que as contas se acumulavam, e a incerteza no trabalho crescia, Paula sentia que o tempo estava correndo contra ela. As noites sem dormir começaram a se acumular, e o estresse tomou conta de cada pensamento seu. Ela tentava manter o controle, mas sabia que, aos poucos, estava perdendo a batalha. O futuro, antes nebuloso, agora parecia escuro, e a tempestade dentro dela parecia não ter fim. Ela se perguntava, em silêncio, quanto tempo mais conseguiria aguentar. A notícia chegou como um soco no estômago de Paula. Ela estava na sala de estar, tentando manter a casa organizada e a mente ocupada, quando o telefonema interrompeu seu frágil equilíbrio. Era o hospital. Dona Vera havia falecido, e Paula sentiu a terra se abrir sob seus pés. A sensação de desamparo tomou conta dela imediatamente. Dona Vera não era apenas uma paciente, ela era uma âncora no mar turbulento de sua vida. Cada visita ao quarto de Dona Vera tinha sido um alívio, um momento em que Paula podia respirar, esquecer por alguns instantes as preocupações que a afligiam. Agora, a dor de perder essa fonte de consolo era insuportável. Ao chegar ao hospital, Paula se encontrou diante da porta do quarto, o mesmo quarto onde tantas vezes ela havia encontrado alento. A sala estava agora silenciosa, o espaço que antes estava preenchido pelas palavras sábias de Dona Vera e pelas conversas que se tornaram rituais, estava vazio. As flores murchas sobre a mesa e os lençóis desarrumados eram a única evidência de que alguém havia vivido ali, mas nada podia substituir a presença da mulher que havia oferecido tantas palavras de conforto. Paula se aproximou da cama, onde ainda restava um vestígio do calor humano que fora dissipado. Ela se sentou na beirada, a sensação de perda era tão palpável que parecia se concretizar em uma pressão sobre seu peito. O choro que ela havia segurado por semanas, desde que as coisas começaram a desmoronar, finalmente se liberou em uma onda avassaladora de tristeza. A mulher que lhe oferecerá um espaço para respirar, uma perspectiva para enfrentar seus próprios desafios, agora estava longe, e Paula se sentia mais sozinha do que nunca. A dor não era apenas pela perda de Dona Vera, mas pelo peso que essa ausência representava. Paula sabia que precisava encontrar forças para seguir em frente, mas a verdade era que, sem as conversas encorajadoras, sem os conselhos que tinham ajudado a moldar sua perspectiva, tudo parecia mais escuro. A luta estava agora mais solitária e cruel. O vazio que Dona Vera deixava atrás de si não era apenas físico, mas emocional e espiritual. Paula sabia que precisava ser forte para seus filhos, que ainda dependiam dela. Mas naquele momento, ela não sabia como. A sensação de estar à beira do desespero era esmagadora, e o peso da ausência de Dona Vera parecia sobrecarregar todos os aspectos de sua vida. Paula deixou o hospital com um coração pesado. Cada passo que dava em direção ao carro era uma luta contra o choro que ameaçava novamente. Dona Vera não estava mais lá para lhe oferecer uma palavra amiga, e Paula sentia a frieza da realidade se instalar em seu coração. A partir daquele momento, ela teria que enfrentar o mundo com uma força renovada, mesmo que seu próprio espírito estivesse quebrado. A ausência de Dona Vera era uma perda imensa, e Paula se perguntava como seria capaz de seguir em frente sem a mulher que tinha se tornado sua fonte de esperança e conforto. O clima estava tenso quando Paula entrou no escritório de Ricardo. Ela estava decidida, sua determinação quase visível no ar que exalava. A perda de Dona Vera e a iminência de perder seu emprego haviam acumulado uma frustração tão intensa que Paula mal podia contê-la. Seus passos ecoavam no corredor, um prenúncio de um confronto que estava por vir. Ricardo estava sentado atrás de sua mesa, seus papéis alinhados de forma meticulosa. O ambiente era o reflexo de sua vida ordenada e controlada, mas, naquele momento, o mundo estava prestes a desmoronar ao seu redor. Paula bateu na porta sem esperar uma resposta,
empurrando-a com uma força que fez o silêncio da sala parecer ainda mais pesado. Eu preciso falar com você. A voz de Paula era firme, mas carregada de uma dor reprimida que a fazia parecer vulnerável. Ricardo levantou os olhos de seus documentos, surpreso com a determinação na voz dela. Ele tentou manter a compostura, mas o olhar intenso de Paula fez com que ele se reclinasse na cadeira, pronto para ouvir o que vinha a seguir. Eu sei que você está ocupada com a reestruturação, Ricardo. Paula começou, sua voz carregada de um desespero que ela não podia esconder. Mas você não pode simplesmente ignorar o impacto que isso tem sobre nós, os funcionários. Sobre mim. Sobre meus filhos. Ricardo, inicialmente, tentou adotar uma postura defensiva. Seus olhos eram frios, quase calculistas. Ele havia passado por tantas crises, enfrentado tantas dificuldades, que a empatia se tornará uma raridade em sua vida. Mas a dor visível em Paula, a força da sua frustração, começou a penetrar a camada de indiferença que ele havia construído ao longo dos anos. Paula continuou, sua voz ganhando força à medida que as palavras saíam, como se uma torrente represada finalmente estivesse fluindo livre. Eu perdi Dona Vera, e agora estou à beira de perder meu emprego. Como você pode me pedir para ser forte quando tudo que eu vejo é uma parede de frieza e indiferença? Você não entende o que isso significa? Não entende que somos mais do que números e estatísticas para você? As palavras de Paula pareciam cortantes, atingindo diretamente o núcleo de Ricardo. Ele não estava apenas ouvindo, estava absorvendo cada palavra como se fossem lâminas afiadas. Sua expressão começou a mudar, a fachada de dureza se desfazendo aos poucos. O confronto de Paula não era apenas um desabafo, era um espelho que refletia suas próprias escolhas, sua maneira de lidar com o luto e a perda ao longo dos anos. Ricardo, ao ver a agonia de Paula e a maneira como a reestruturação estava devastando sua vida, começou a questionar suas próprias decisões. A indiferença com que havia lidado com as crises anteriores, o afastamento das pessoas ao seu redor, tudo isso parecia desmoronar diante de seus olhos. Ele estava frente a frente com a realidade de que havia se tornado alguém que não reconhecia mais, alguém que havia priorizado o sucesso e eficiência em detrimento da empatia e da humanidade. Eu não sabia, Ricardo murmurou, a voz trêmula e o olhar perdido. Eu não percebi o quanto isso estava afetando vocês. O choque nas palavras de Ricardo era palpável. Paula havia conseguido fazer o que poucos poderiam, confrontar a frieza com a crueza da realidade, forçando Ricardo a se encarar de volta. Ele não tinha mais como ignorar a dor e o impacto de suas escolhas. O confronto de Paula havia quebrado a casca de gelo ao redor de seu coração, expondo a fragilidade e a dúvida que ele havia tentado esconder por tanto tempo. A conversa deixou ambos em um estado de reflexão profunda. Paula havia liberado sua frustração e, ao fazer isso, havia provocado uma mudança que Ricardo não esperava, nem mesmo para si mesmo. O confronto havia sido um divisor de águas, um momento que desafiou Ricardo a confrontar suas próprias escolhas e o impacto que sua frieza havia causado, e Paula, finalmente, teve a oportunidade de ser ouvida, mesmo que o futuro ainda permanecesse incerto. Era uma manhã comum quando Paula, ainda com os olhos inchados de noites mal dormidas e com a sensação de perda ainda fresca, encontrou a carta. Estava no meio de uma pilha de correspondências acumuladas, misturada entre contas e papéis que ela precisava lidar. A carta estava endereçada a ela, mas o remetente a deixou estupefata, Dona Vera. Com mãos trêmulas e uma curiosidade que ela mal conseguia controlar, Paula rasgou o envelope. O cheiro de papel antigo e tinta a envolveu, um cheiro que parecia transportar sua mente de volta às conversas e momentos de conforto que havia compartilhado com Dona Vera. Desdobrando a folha, ela viu a letra elegante e conhecida que havia marcado suas visitas ao hospital. As palavras começaram a surgir, e Paula foi absorvida pelo que estava escrito. Dona Vera, com sua escrita cuidadosa e um tom que parecia transbordar de sua voz suave, começava a carta com uma introdução que expressava uma serenidade impressionante, mesmo sabendo que seu tempo estava chegando ao fim. Querida Paula, começava a carta.
Se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais ao seu lado. Não consigo explicar o quanto o meu coração se aperta ao pensar em deixá-la, mas há algo que eu preciso que você saiba, algo que deve ser revelado para que você e seus filhos possam encontrar um pouco de paz e conforto. À medida que Paula lia, a realidade do que Dona Vera estava oferecendo começou a se revelar. Dona Vera não apenas expressava seu carinho e admiração por Paula, mas também revelava algo que ninguém poderia imaginar. Com uma clareza que parecia iluminar os momentos mais sombrios, Dona Vera descrevia uma herança significativa que havia deixado para Paula e seus filhos. A leitura continuou, e Paula sentiu as palavras de Dona Vera preencherem o vazio que a perda havia deixado. Dona Vera havia planejado cuidadosamente, deixando não apenas bens materiais, mas também um legado de amor e esperança. Ela explicou que, embora sua vida tivesse sido cheia de desafios, ela sempre sentiu uma conexão especial com Paula, uma conexão que a fez querer ajudar de uma forma muito além do esperado. Cada frase era uma mistura de conforto e surpresa, e Paula sentia uma onda de emoções inundando seu coração. Dona Vera havia deixado uma quantia substancial para garantir que Paula e seus filhos não apenas tivessem uma rede de segurança financeira, mas também uma chance para começar de novo, sem a constante pressão de lutar para sobreviver. O mais tocante eram as palavras finais da carta. Dona Vera falava sobre o quanto acreditava na força de Paula, em sua capacidade de superar as adversidades, e como a herança era um símbolo da confiança que tinha na sua capacidade de transformar sua vida e a vida de seus filhos para melhor. Paula se sentou ali, com a carta nas mãos, sentindo a complexidade de suas emoções. As lágrimas que haviam secado com a dor da perda de Dona Vera agora fluíam novamente, mas desta vez, eram lágrimas de alívio e gratidão. A dor da ausência foi suavizada pela presença da carta, uma última dádiva que parecia ter sido deixada para iluminar seus dias mais escuros. A carta de Dona Vera não apenas trouxe um alívio financeiro inesperado, mas também um profundo sentido de conexão e esperança. Era como se Dona Vera estivesse falando diretamente com Paula, ainda que em forma escrita, oferecendo não apenas um suporte material, mas também um encorajamento emocional e espiritual que Paula tanto precisava. Enquanto segurava a carta contra o peito, Paula sentiu um misto de gratidão e tristeza. Ela sabia que a vida ainda seria cheia de desafios, mas a presença de Dona Vera, mesmo que por meio de palavras escritas, havia dado a Paula um novo propósito e um lembrete poderoso de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz pode aparecer de formas inesperadas. Paula estava em um estado de renovação quase inexplicável. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do seu modesto apartamento, iluminando a sala onde Paula, ainda segurando a carta de Dona Vera, tentava processar o turbilhão de sentimentos que a envolvia. A revelação da carta havia feito mais do que simplesmente aliviar suas preocupações financeiras, havia acendido uma chama de esperança e renovado seu propósito de forma tão profunda que ela mal conseguia compreender. Com um olhar determinado e um coração repleto de gratidão, Paula decidiu usar a herança deixada por Dona Vera para melhorar a vida de seus filhos e criar uma base sólida para o futuro. Ela começou a planejar com um entusiasmo que há muito não sentia, fazendo listas, conversando com especialistas e imaginando um novo capítulo para sua família. A herança de Dona Vera não era apenas um alívio financeiro, mas um símbolo de renovação e uma chance para Paula se reerguer de um período de extrema dificuldade. Enquanto isso, Ricardo, o empresário que até então havia sido uma figura distante e implacável, estava atravessando um dia particularmente desolador em sua mansão. Seu luto pela esposa Marta havia se transformado em uma solidão tão profunda que ele frequentemente se sentia como uma sombra errante em sua própria vida. Mas aquele dia, algo mudou. A notícia sobre a carta de Dona Vera e o impacto que ela teve na vida de Paula chegou até ele, e Ricardo não pôde deixar de se sentir tocado pela história. Ao ouvir sobre a transformação de Paula, Ricardo sentiu uma profunda inquietação. Ele estava habituado a lidar com números e estratégias, não com as emoções humanas e as histórias de resiliência.
A generosidade e a coragem de Dona Vera, junto com a renovação que trouxe para Paula, colocaram um espelho na frente de Ricardo, refletindo não apenas o sofrimento dos outros, mas também o seu próprio vazio existencial. A história de Paula e Dona Vera fez com que Ricardo reconsiderasse o propósito de sua própria vida. Naquela tarde, Ricardo se viu em um momento de introspecção rara. Ele começou a refletir sobre as escolhas que havia feito, sobre a forma como havia se isolado após a perda de Marta e o impacto que sua frieza havia tido naqueles ao seu redor. Ele se lembrava das palavras de Paula, da sinceridade e da força que ela demonstrava, e sentiu uma necessidade crescente de reavaliar seu próprio papel na vida das pessoas. O que antes era uma abstração agora se tornava palpável. Ricardo compreendeu que havia se perdido em meio ao sucesso material e ao luto, esquecendo-se do verdadeiro valor das conexões humanas e da importância de fazer a diferença na vida dos outros. A história de Dona Vera e Paula, e a forma como elas haviam transformado a adversidade em esperança, acenderam uma faísca de consciência em Ricardo. Ele percebeu que precisava se reconectar com sua humanidade, algo que ele havia negligenciado. Ao final daquele dia, Ricardo tomou uma decisão. Ele iria buscar formas de impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor, algo que ele nunca havia considerado de forma profunda. O exemplo de Dona Vera e a renovação de Paula haviam mostrado a ele que, além das riquezas e dos negócios, a verdadeira satisfação vem de tocar a vida das pessoas de uma maneira significativa. Naquela noite, Ricardo olhou para a lua que brilhava sobre a cidade, pensando em como ele poderia usar sua fortuna e influência para fazer o bem. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas sentia que, finalmente, estava pronto para enfrentar seus próprios demônios e buscar uma forma de vida mais rica e satisfatória. O que começou como uma história de perda e desolação agora se transformava em um caminho de renovação e propósito, e Ricardo estava determinado a não deixar essa oportunidade escapar. Ricardo, de passos hesitantes e um coração carregado de mudanças internas, começou a se aproximar de Paula e seus filhos com uma timidez que contrastava com sua antiga autoconfiança. Depois de refletir profundamente sobre o impacto da carta de Dona Vera, ele decidiu que precisava dar um passo além da sua própria reclusão e fazer algo que realmente tivesse significado. Então, com um gesto que parecia simples, mas cheio de intenção, Ricardo procurou Paula, não apenas para oferecer assistência financeira, mas para se conectar de uma maneira mais pessoal. O primeiro encontro foi em uma tarde clara, quando Ricardo apareceu na porta do apartamento de Paula com um sorriso que parecia um pouco fora de prática, mas genuíno. Ele carregava uma cesta com alguns presentes simples, alimentos, brinquedos para Luiz e Júlia, e alguns livros. Era um gesto despretensioso, mas carregado de um desejo sincero de se aproximar. Paula, surpresa pela visita, abriu a porta com uma expressão de curiosidade. Ela havia ouvido rumores de que Ricardo estava interessado em ajudar, mas não esperava uma aproximação tão direta. Com uma mistura de gratidão e desconfiança, Paula convidou Ricardo para entrar, e o ambiente imediatamente ficou mais leve com a presença dele. Ricardo sentiu o calor do lar que havia se tornado o lugar de Paula, e, pela primeira vez em muito tempo, ele se viu em um ambiente que evocava sentimentos de normalidade e pertença. Os momentos passados na sala modesta de Paula, com Luiz e Júlia correndo ao redor e os risos ocasionalmente preenchendo o espaço, começaram a tocar Ricardo de maneiras inesperadas. Ele notou como Paula, apesar de todas as suas dificuldades, fazia o melhor para criar um lar acolhedor e amoroso para seus filhos. A força dela, a maneira como ela interagia com as crianças e a forma como enfrentava suas batalhas com dignidade, despertaram algo em Ricardo que ele pensava ter perdido para sempre. As visitas se tornaram mais frequentes e menos formais. Ricardo começou a participar das pequenas atividades diárias com Paula e seus filhos, ajudava com as compras, se oferecia para reparar brinquedos quebrados e se envolvia nas lições de casa de Luiz e Júlia. Cada momento compartilhado foi um passo a mais para Ricardo na construção de um relacionamento autêntico com a pequena família. Ele se viu, pela primeira vez desde a morte de Marta, sorrindo de verdade, não apenas por fora, mas com uma alegria interna que ele havia esquecido.
Ricardo começou a se envolver em conversas mais profundas com Paula, onde ela compartilhava suas esperanças e temores, e ele, por sua vez, revelava fragmentos de sua própria dor e transformação. Essas conversas não eram apenas sobre o cotidiano, mas sobre a vida, o sentido e a maneira como cada um estava lidando com seus desafios pessoais. A conexão se aprofundava, e Ricardo começou a entender a importância de estar presente, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A presença de Ricardo trouxe uma nova dinâmica para a vida de Paula e seus filhos. Luiz e Júlia, inicialmente cautelosos, começaram a aceitá-lo como uma figura de apoio e amizade. Eles viam em Ricardo uma espécie de mentor, alguém que, apesar de ser um estranho, estava disposto a se investir em suas vidas e oferecer apoio genuíno. As crianças começaram a se abrir para ele, compartilhando seus próprios sonhos e preocupações, e Ricardo, por sua vez, passou a sentir uma conexão emocional que ele jamais imaginara que seria possível após sua perda. Enquanto Ricardo se adaptava a esse novo papel em suas vidas, ele experimentava uma sensação de pertencimento que havia lhe escapado por anos. O calor do lar de Paula e a pureza dos momentos compartilhados com Luiz e Júlia começaram a preencher os vazios deixados pela solidão e pelo luto. Ele percebeu que, ao se aproximar de Paula e seus filhos, estava não apenas ajudando-os, mas também encontrando uma nova forma de significado para sua própria vida. Cada sorriso, cada risada compartilhada, e cada pequena vitória com a família eram lembretes constantes de que, apesar das perdas e dos desafios, a vida ainda podia oferecer beleza e conexão. Ricardo começou a ver Paula e seus filhos não apenas como uma fonte de redenção para si mesmo, mas como uma nova família que ele poderia valorizar e apoiar, e a própria experiência o transformava de maneiras que ele nunca havia imaginado. A transformação de Ricardo estava em pleno andamento, e a pequena família de Paula era a chave para essa renovação. No processo de construir novos laços e encontrar um novo propósito, Ricardo não apenas ofereceu seu apoio, mas também recebeu um presente inestimável, a chance de se reconectar com o que realmente importa na vida. O sol se ergueu com um brilho inédito naquele dia, como se o universo quisesse marcar o início de um novo capítulo na vida de Paula e seus filhos. A mudança para a nova casa, um presente inesperado de Dona Vera, trouxe uma sensação de renovação e esperança que Paula havia desejado por tanto tempo. A casa, com seu jardim florido e espaço suficiente para Luiz e Júlia brincarem livremente, parecia um refúgio perfeito do caos que havia sido sua vida. Os primeiros momentos na nova casa foram cheios de um tipo de alegria tranquila que Paula não sentia há anos. Ela e as crianças exploraram cada cômodo, com Luiz e Júlia correndo de um lado para o outro, maravilhados com as novas descobertas. Paula, ao observar a felicidade dos filhos, sentiu um peso ser retirado dos seus ombros. O espaço, agora próprio e acolhedor, representava um recomeço, um lugar onde eles poderiam construir novas memórias e deixar para trás as dificuldades passadas. Ricardo, que havia se tornado uma presença constante e reconfortante nas vidas de Paula e seus filhos, estava cada vez mais integrado a essa nova fase. Ele passou a visitar a nova casa com frequência, trazendo consigo pequenos gestos de amizade e apoio. Com o tempo, essas visitas se transformaram em momentos esperados com entusiasmo. Ricardo se envolvia nas atividades da casa, ajudando com a decoração, oferecendo dicas para o jardim e até mesmo preparando algumas refeições para a família. Cada visita de Ricardo era acompanhada por um crescente sentimento de pertencimento e familiaridade. Ele se sentava com Paula no novo jardim, compartilhando histórias e planejando o futuro. Luiz e Júlia, que antes eram tímidos, agora corriam para recebê-lo, pedindo que ele se juntasse às suas brincadeiras e aventuras. Ricardo, com um sorriso genuíno, passava tempo de qualidade com as crianças, ajudando-os com deveres de casa e participando de suas pequenas celebrações, como aniversários e conquistas escolares. As tardes na casa nova eram repletas de risos e conversa animada. Ricardo se tornou uma parte ativa do cotidiano da família, não apenas um amigo, mas alguém que participava ativamente de suas vidas. Ele estava lá para as pequenas vitórias,
como quando Luiz conseguiu andar de bicicleta sem rodinhas pela primeira vez, e para os momentos mais difíceis, como quando Júlia teve um dia ruim na escola e precisava de um ombro amigo. A presença de Ricardo trouxe uma nova dinâmica à casa. Ele não era apenas um visitante, mas uma extensão da família, alguém que Paulo e seus filhos confiaram e apreciaram profundamente. As conversas entre Ricardo e Paula, agora realizadas em um ambiente mais relaxado e pessoal, revelaram o quanto ambos haviam crescido e se transformado desde o início de sua jornada juntos. Ricardo compartilhava suas próprias reflexões sobre o luto e a recuperação, enquanto Paula oferecia perspectivas sobre a resiliência e a esperança. À medida que o tempo passava, o vínculo entre Ricardo e a família se solidificava. As refeições compartilhadas, as risadas e as conversas profundas criaram um sentimento de família que Ricardo havia perdido com a morte de Marta. Ele encontrou em Paula e seus filhos uma nova forma de conexão e propósito, algo que não só preenchia o vazio que ele carregava, mas também lhe oferecia a oportunidade de criar algo verdadeiramente significativo. O novo amanhecer na vida de Paula e seus filhos era mais do que uma mudança de endereço, era uma renovação das esperanças e sonhos que haviam sido abalados. A casa nova era agora um símbolo de um futuro promissor, e Ricardo, com seu apoio constante e presença acolhedora, era uma parte vital dessa nova fase. Juntos, eles estavam construindo uma história de amizade, amor e resiliência, e cada dia na nova casa parecia reafirmar a promessa de que, apesar das dificuldades passadas, o futuro estava cheio de possibilidades e novos começos. O sol se deita lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de rosa e laranja que prometem um novo começo. Na casa agora vibrante de Paula, com risos e calor humano permeando cada canto, um novo ciclo se inicia. Paula, com sua força renovada e um sorriso genuíno, reflete sobre a jornada que a trouxe até aqui. As cicatrizes do passado ainda estão lá, mas agora são acompanhadas de histórias de superação e transformação. Ricardo, ao seu lado, também experimenta uma profunda mudança. O homem que um dia se fechou em sua própria dor agora é um pilar de apoio, alguém que encontrou um novo propósito ao se conectar verdadeiramente com a vida de Paula e seus filhos. Ele está mais presente do que nunca, participando ativamente da vida de sua nova família e contribuindo para a felicidade deles de maneiras pequenas, mas significativas. Os dois compartilham um café na varanda da nova casa, a luz suave do fim de tarde envolvendo-os em um abraço quente. Paula e Ricardo conversam sobre o futuro, seus planos e sonhos, sem a pressão constante das adversidades que uma vez dominaram suas vidas. Cada palavra trocada é um reflexo da confiança e do carinho que se desenvolveram entre eles, um testemunho de que, apesar das dificuldades, o amor e a amizade são capazes de curar e transformar. Os filhos de Paula, Luiz e Júlia, brincam no quintal, agora um espaço cheio de vida e alegria. A felicidade deles é palpável, e Paula observa, com um orgulho imenso, como a presença de Ricardo tem contribuído para criar um ambiente de amor e segurança. O que antes era um espaço vazio, agora é um lar repleto de risos e novas memórias. À medida que a noite se aproxima, Paula e Ricardo dão uma última volta pela casa, parando para admirar cada detalhe que representa uma nova etapa em suas vidas. A casa é agora um símbolo de esperança e recomeço, um lugar onde as cicatrizes do passado foram suavizadas pela bondade e pelo apoio que encontraram um no outro. Eles conversam sobre Dona Vera, com um misto de gratidão e saudade, reconhecendo que a mulher que partiu deixou um legado de amor e sabedoria que ainda ilumina suas vidas. Em cada canto da casa, em cada momento compartilhado, está a marca indelével de Dona Vera, uma lembrança constante de que a bondade e as conexões humanas são as verdadeiras forças que moldam nossos destinos. Paula e Ricardo, ambos transformados pelas adversidades e pela generosidade inesperada, compreendem agora o valor das relações humanas e o impacto profundo que o amor ao próximo pode ter. Enquanto o céu escurece, a luz das estrelas começa a brilhar, refletindo a esperança renovada e a redenção que Paula e Ricardo encontraram. Eles caminham lado a lado, não apenas como amigos, mas como parceiros em uma nova jornada que promete ser repleta de novos começos e possibilidades infinitas. E assim,
a história se conclui com a certeza de que, em meio às sombras e desafios, a bondade e o amor têm o poder de iluminar os caminhos mais escuros e abrir portas para um futuro repleto de esperança e realização. Como reagiria se descobrisse que alguém especial na sua vida tenha deixado uma herança para você e sua família? Aceitaria? Se estivesse no lugar de Paula, prestes a perder o emprego, teria coragem de enfrentar o dono da empresa como ela fez? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Ela é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.